Ele é o maior pontuador da história do basquete e não à toa integra 3 halls da fama no mundo inteiro. Em 87, no PAN de Indianápolis, foi responsável por 46 pontos na grande final contra os Estados Unidos e trouxe a medalha de ouro para o Brasil. Eu, Vinícius Redaelli e toda a equipe do Arena 365 temos o prazer de receber hoje Oscar Schmidt. Pronto, agora eu já tô aqui sentadinho para conversar com ele, Oscar Schmidt. Tudo bem, Oscar? Tudo bem, você tá bom? Tô bem, tirando esse período difícil que todo mundo tá vivendo, né? Como é que você tá nessa pandemia? Eu sou um soldado. Quando eu ficar em casa, eu fico em casa. Dificilmente eu saio de casa. Então, Oscar... Quem me ajuda muito são meus 2 filhos. Eles passam por aqui. A gente nem se toca, cara. Impressionante. Mas logo, logo tudo isso se resolve. E eu já adiantei aqui pro pessoal que tá assistindo. A gente vai falar sobre o PAN de 87, uma competição que eu acho que você conhece, Oscar. Conheço bem essa competição. Só 46 pontos na final, tranquilo. Foi bom, foi ótima a competição. Foi. E, Oscar, eu queria perguntar primeiro de tudo, se você acha que algum dia alguma seleção vai ser capaz de repetir o feito do Brasil dentro dos Estados Unidos? Lógico. Agora não foi a primeira, né? Essa é a vantagem. Nós fizemos pela primeira vez. Isso é que é a diferença do negócio. Essa é a vantagem. E aí também, você e o Marcel, que dupla naquele jogo, hein? No PAN inteiro, né? Mas aquela geração, quem fez aquela geração foi o professor Ari Vidal. Quando começou a linha de 3, depois das Olimpíadas de Los Angeles, ele chamou eu, Marcel, assim, tá vendo essa linha aí? Foi feita para vocês dois. Podem chutar tudo que eu garanto. Olha só. Que maravilha! Aí quando você vê o Steve Kerr perguntando para os jornalistas, vocês lembram da geração do Oscar jogando? Lógico, ele jogava bem. A gente joga igualzinho a eles. A gente fazia isso 30 anos antes. Esse é um ponto que eu ia abordar. Eu vejo que o Golden State Warriors tem um estilo de jogo muito parecido com o daquela seleção. E a valorização... Se não machuca os 3 lá, ia ser 4-0 a final, viu? Eu acho também. Tudo pronto para ser 4-0. E aproveitando esse papinho de Golden State aqui, eu quero saber, Oscar, se você tivesse que escolher no seu par ou ímpar, você iria de Curry ou de Klay Thompson? Difícil. Eu gosto muito do Thompson. O arremesso dele é maravilhoso. Eu me vejo nele jogando lá na NBA. Ele é um negócio, assim, ele é monótono até. Porque o Curry, tudo bem, ele vem, faz aqueles chutes de longe, todo elétrico, mas o Thompson tem um arremesso, assim, perfeito. Né? É uma mecânica bonita de ver, né? Thompson, pra mim, se tiver que escolher um jogador, eu escolho ele. Falando sobre arremessos de 3 pontos, a gente percebe em 87 que o Brasil foi, teoricamente, um pioneiro, né? O Brasil arremessou muita bola de 3 pontos, e os Estados Unidos nem tanto. Tanto é que durante o jogo, eu jogo basquete e eu gosto de um joguinho provocado, um joguinho pegado. Você e o Marcel tirando eles do sério. Eu achei incrível. Isso começou sem querer, né? Ninguém combinou nada. Porque quem começou esse negócio foi eu. Porque no intervalo, a gente falou que a gente tinha recuperado 26 pontos no time americano um ano antes, no Mundial de 86. E foi o que aconteceu. Só que dessa vez a gente ganhou o jogo. Naquele Mundial a gente perdeu o jogo. Só que naquele Mundial estava 26 pontos de diferença, chegamos a estar 3 pontos de diferença. Ou seja, para recuperar com eles não é tão difícil. Porque eles têm a tendência de errar muito arremesso e sofrer pressão. Né? E a gente estava acostumado com pressão. A gente jogava já na Itália e foi isso que aconteceu mesmo. Eles caíram na nossa pressão. E tanto é que a virada do Brasil, ela vem faltando, se eu não me engano, 12 minutos do último quarto ainda. 12 minutos, a gente empatou o jogo. 12 minutos, tempo. É muita coisa, é muito tempo. Dava pra gente perder ainda o jogo, dava pra perder bem perdido ainda. Mas dava pra ganhar bem ganho, igual foi. Foi o que aconteceu. É isso aí. E, Oscar, falando ainda sobre a sua pontuação, 46 pontos na final, você foi responsável por 31,5% dos pontos do Brasil no PAN inteiro.
que passava na sua cabeça antes de cada jogo você pensar, cara, eu preciso pontuar para ajudar, eu vou pegar e vou arremessar? Aquele time estava todo mundo sabendo o que ia acontecer. Né? A gente ia para o ataque, a maioria das bolas passava na mão do Marcel e na minha. E eu tenho que dizer uma coisa linda, porque o Marcel é o melhor jogador que eu vi jogar. Porque ele jogava que nem eu. Esse negócio de pegar a bola e ir para a cesta. Aí depois eu cheguei na seleção adulta, isso estou falando na seleção adulta. Ele falou, pô, mas se eu jogar que nem o Oscar, ele não vai para lugar nenhum. Aí ele passou uma bola, passou outra bola, tomou gosto em passar a bola e virou nosso segundo armador dentro de campo. E essa foi a chave para a gente ganhar todos os títulos que a gente ganhou com aquela seleção. Não ganhamos, só faltou a Olimpíada e Mundial. E não ganhamos a Olimpíada porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Não tem um dia na minha vida que eu não lembre desse arremesso. Quando eu dou entrevista é até mais fácil de lembrar. Porque o time fez o certo, né? Colocou a bola para decidir o jogo na minha mão. E a gente não tem nem 10 nem 20 chances, a gente tem 2 ou 3 para fazer aquele arremesso da vida. E eu tive essa oportunidade e errei o arremesso. Então, Oscar, eu também ia falar sobre isso. Quando você, se por acaso, vamos supor, você acertasse aquele arremesso, eu acredito que o Brasil iria muito forte na conquista da medalha de ouro. A gente ia ganhar a Olimpíada, meu amigo. Você não acredita? Eu acredito totalmente. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar a Olimpíada. Mas eu errei o último arremesso, eu devia ter chutado forçado de 3. Que aí já ia ser meu jogo mesmo, ia meter o pau se eu errasse. E a gente poderia ter ganho o jogo. Eu fui para dentro e errei a bola. E falando sobre arremessos de 3 pontos, na final do PAN, os Estados Unidos acertou apenas 2. Quanto o Brasil... Hoje a NBA, o jogo da NBA hoje é muito diferente do que era. Quando eu fui para a Itália, passava um jogo por semana. Aí nem sabia que jogo que ia ser. Era um jogo que você pega e larga. E você tinha que ver aquele jogo. Até um passado recente, tinha a moda dos pivôs montanha, tipo Shaquille O'Neal. Hoje não tem mais isso. Hoje os pivôs são todos ágeis, todos magros. Não tem mais essas montanhas jogando basquete. Se não tiver o arremesso de 3, não ganha mais a NBA. Essa é a mudança que provavelmente nós colaboramos um pouquinho com essa mudança. Fazendo ver que o arremesso de 3 era muito mais importante que o de 2. Primeiro que eu estou mais livre quando eu estou lá fora. Sim. Primeiro isso. E se você treina dali o tempo todo, você vai meter bola dali. E o arremesso de 3 vale 50% a mais que o de 2. Se eu não me engano... de 2 você pode arremessar de 3? Se eu não me engano, o David Robinson falou uma vez. O Golden State está provando isso. Porque eles têm um monte de jogador que arremessa de 3 pontos. Recuperam as diferenças assim, ó. Pá! Entendeu? E o David Robinson uma vez comentou que o grande erro dos Estados Unidos de 87 foi não perceber que a bola de 3 era mais importante que a de 2. Eles foram de 2 em 2 em 2, o Brasil, mesmo atrás da vantagem, ia de 3 em 3 em 3 e acabava chegando. Ainda bem que eles não notaram. Ainda bem, a gente agradece, o Brasil agradece. E também, Oscar, falando sobre essa final, mesmo com o aval do Ari Vidal, o Israel pegava a bola, ele olhava para a cesta para ver se dava alguma coisa e já jogava de volta para vocês. Israel fez isso a carreira dele toda. Israel é um negócio de outro planeta, cara. Ele é uma coisa impressionante, Israel. Um pivô assim dá até gosto de jogar, né? Joga para mim aqui de novo. Ele encarnou o que o pivô, na leitura de projetos, de tarefas, tem que fazer. Que é pegar rebote, que é fazer bloqueio, que é... Se sobrar uma ou outra, ele bota para dentro a bola. Mas ele encarnou direitinho o que o pivô precisa fazer. E aí, com um pivô desse tocando para você ali, tranquilo para arremessar, vai um monte. Ele vinha aqui, deu de novo aqui, Oscar. E, Oscar... Que pivôzão, cara. Nossa Senhora, que pivô. Ele e o Gerson, né? O saudoso Gerson, que infelizmente faleceu recentemente. E também você tocou num ponto que eu queria falar aqui, que é o treinamento. Chamar de mão santa eu acho que não pode. Tem que chamar de mão treinada, porque foi muito treino, né, Oscar? Muito treino, você não tem ideia. Não foi de vez em quando, não, foi minha vida toda. Eu treinei para ser o melhor jogador de basquete. Não sei se eu consegui ser, mas eu treinei para ser. Eu acho que a resposta vem no Hall da Fama, né? Hall da Fama da FIBA, Hall da Fama da Itália e Hall da Fama da NBA. Sem ter jogado lá. Sem ter jogado lá, porque caso vocês que estão assistindo não saibam,
Na época do Oscar, se você era draftado e jogasse na NBA, você tinha que abrir mão de jogar pelo seu país. E o Oscar, graças a Deus, optou por continuar com a seleção. Olha, Oscar, ainda bem, muito obrigado, viu? Que o Brasil ia ter perdido uma grande peça aí. Você sabe que pouca gente me agradeceu de ter feito isso, né? Ah, então que isso, eu te agradeço de novo. Muito obrigado, Oscar. Mas foi a escolha mais fácil que eu tive na vida, né? Porque eles me draftaram, depois da Olimpíada de 84, eles me draftaram. Eles me queriam muito, né? Sexta ronda, sexto round. Escolha número 144. Por aí. E aí eu fui lá, fiquei ofendido, né? Você vai me escolher no sexto round? Eu tinha que ser uma das primeiras escolhas. Certeza que não sabiam quem estava ali, né? Não sabiam mesmo. Aí eu cheguei lá botando banca. Falei, meu amigo, aqui é 1 ponto por minuto, viu? Se você me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Ela ficou olhando para mim assim. E foi isso que aconteceu. Foram 5 jogos contra os rookies dos outros times. E me deram 25 minutos por jogo, eu fiz 25 pontos por jogo. Os caras ficaram loucos da vida e me ofereceram um contrato no cut. Era uma coisa absurda nesse tempo aí. E eu recusei imediatamente, falei, eu não vou deixar de jogar na minha seleção para jogar para vocês. Vocês são um clube, a seleção brasileira é outro assunto. Entendeu? E eu deixei de jogar e 3 anos depois nós tivemos essa vitória do Pan-Americano que ajudou a mudar a regra do mundo. Então, era a minha próxima pergunta aqui. O quanto você acha que essa vitória do Brasil e depois a campanha ruim dos Estados Unidos nas Olimpíadas influenciaram para a criação do Dream Team? Totalmente. Foi a primeira coisa. A primeira coisa que eles pensaram, nós não vamos ganhar mais, hein? Vamos botar os nossos meninos profissionais lá, senão nós não vamos ganhar mais. Eu vi, em 92, o melhor time que eu vi jogando. O negócio era de outro planeta, gente. E, Oscar, também falando um pouquinho mais sobre Larry Bird, eu gosto muito da definição que você dá para ele de ser um jogador que não corria como todo mundo, não pulava nada e ele era melhor do que qualquer um que estava na quadra. Focado. Olha, eu vi outro dia um vídeo das melhores jogadas dele. É muito melhor do que eu achava. É um negócio de outro planeta, Larry Bird. E nos anos 80, eles dominaram a liga, ele e o Magic Johnson. Quando não era um, era o outro. Quando não era o outro, era um. Porra, eu tenho 5 jogadores importantes, todos eles com praticamente o mesmo peso. Que é o Michael Jordan, ninguém precisa falar nada. O Kobe Bryant, também ninguém precisa falar nada. O Magic Johnson, o LeBron James e o melhor de todos, o Larry Bird. Também teve um probleminha que desses 5 que você citou, 3 estavam lá nas Olimpíadas da Espanha, né, Oscar? Aí complica um pouco a situação. Aquele time só faltava o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal e o LeBron James. Só. Não, mas aí também se junta, não precisa nem disputar, né? Ah, não. Precisava disputar, precisa. Porque eu já tenho minhas dúvidas se o impossível existe. Porque nós provamos que o impossível não existe. Eu acredito que o time profissional americano tem que ralar pra cacete para continuar ganhando. Mesmo a seleção deles precisa ralar. E a gente vê que também que tá cada vez mais globalizada a NBA, né? Tem lá no Dallas Mavericks o Luka Doncic, que é o esloveno, o Antetokounmpo, que é o atual MVP, é grego, Siakam, que foi um grande jogador nas finais, é de Camarões. Você acha que esse é o caminho da NBA mesmo? Ficar cada vez mais globalizada? Claro, porque no mundo tem muita gente que joga bem basquete, mas muitos jogadores jogam bem basquete. Então essa história que só tinha basquete bom na NBA já foi. Ah, não, já foi mesmo. Muito tempo. E esse tal de Antetokounmpo, o melhor jogador do ano, botamos o Alex nele e não via a bola no Mundial. Verdade. Eu ia falar disso, eu ia falar, poxa, a gente fala tanto aí, Antetokounmpo. Pois é, Antetokounmpo, o Alex matou ele. O Alex, que era metade dele, matou ele. Matou, e o Brasil tinha capacidade de ir mais longe naquele Mundial, né, Oscar? É que apareceu a República Tcheca e fez o Brasil ver que se você não tiver arremesso de 3 constante em todos os jogos, você acaba não ganhando o jogo. Aí, ó, você bem que avisou lá em 87. O Mundial foi o time da República Tcheca. Eles metiam bola de 3 pontos e marcavam duro, cara. Tá vendo? Você tentou avisar lá em 87. Tem que meter bola de 3 ali, ó. Tem que marcar. Entendeu? E também, Oscar, falando sobre depois da vitória do PAN de 87, dando uma pesquisada aqui, eu fiquei sabendo que até champanhe tinha lá no vestiário de vocês. Nossa, o roupeiro que roubou do vestiário americano. Era isso que eu queria saber.
Vocês não vão tomar champanhe, não. Que isso, tomar champanhe depois de uma derrota não dá, não. Em compensação, vocês tinha que, ó... E também, Oscar, depois de 87, o Brasil veio numa crescente muito boa no basquete. A prática do esporte se tornou cada vez maior. Só que aí, por exemplo, alguns problemas envolvendo a CBB, alguns problemas de administração, o Brasil acabou se complicando. Você acha que isso veio de muito tempo atrás ou isso se perdeu, foi um acidente de percurso? Não foi acidente de percurso nenhum. Os caras que entraram lá, tenho certeza que antes ou depois eles iam fazer, porque a Confederação Brasileira é uma entidade privada, não tem nada a ver com o governo. Eles viram como era, começaram a pegar, né? Aí o jogador vai falar, pô, por que eu tenho que dar o máximo se esses caras não estão fazendo o máximo? Entendeu? É assim que é um negócio. E todas as confederações são parecidas, viu? Pensa que é de futebol diferente não, porque não é. Não, claro que não. E aí, por exemplo, vamos supor que hoje chega um convite para você para cuidar do basquete brasileiro. Você aceitaria? Nesse momento é difícil, porque eu faço uma profissão que me tira a maior parte do meu tempo, que é dar palestras. Muito boas, inclusive. Por isso que eu não sinto saudade de jogar basquete, porque eu falo de basquete, eu falo quase todo dia dessa vitória aí. Eu tenho que falar, que é a parte mais importante da minha vida. E essa vitória aí é exemplo para qualquer empresa. Qualquer empresa que você botar esse exemplo de coragem, de dedicação, de profissionalismo, inclusive, é essa seleção de 87. Nós mostramos para o mundo todo, e eu falo isso quase todo dia nas minhas palestras. Então, eu não aceitaria nesse momento. Não quer dizer que eu não venha aceitar um dia. De repente, eu até aceito um dia. Mas, nesse momento, fica difícil. Eu falo, dá licença que eu vou fazer uma palestra em Curitiba. Não vai dar para fazer isso. Porque o técnico tem que pensar mais no jogo do que os jogadores. Exatamente. Eu queria falar da sua participação no jogo das celebridades da NBA lá em New Orleans. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu fiquei irritado que não tocaram muito a bola pra você. Lógico. Eu joguei só 11 minutos também, né? Não tocava a bola pra você, Oscar. Eu tava em casa assistindo, eu tava torcendo que nem doido. Mas as duas que foram... O detalhe mais importante é que eu treinei todos os dias para essa competição. Um mês. Todo santo dia eu descobria. Na minha casa tem um marinho. Aí eu viajei para os Estados Unidos para fazer um documentário deles. Eu descobri um jeito de treinar todos os dias. Antes, eu treinei para ser o melhor do jogo. Mas não consegui ser porque eu joguei só 11 minutos. Se eu jogo 25 minutos, eu ia ser o melhor do jogo. 25 pontos, né, Oscar? É um ponto por minuto aqui e acabou a conversa. É isso mesmo. E ainda falando um pouquinho mais sobre NBA, eu queria saber a sua sensação quando chegou o convite, quando chegou o anúncio de que você seria introduzido no Hall da Fama da NBA. Isso foi demais, cara. Estava dirigindo, inclusive. Estava em Orlando dirigindo, no Viva Voz, claro. E o Yugoslavo lá que trabalha na FIBA falou para mim, você vai entrar no Hall da Fama. Eu falei, eu já recebi ano passado, você não lembra aí? Aí ele falou, não é aqui não, Oscar, é naquele outro Hall da Fama. Você não sabe quem vota em você, meu amigo. Essa é a grande diferença. Você não sabe quem vota em você. E foi uma emoção, eu tive que parar o carro, né? Mesmo no Viva Voz, porque minhas pernas estavam assim. A perna tremia. Então, essa é a maior premiação que existe, cara. Eu já tinha até desistido dela. E aconteceu, né? Aconteceu e foi. Minha filha, toda vez ela comenta desse negócio aí. Todo mundo, né? Minha mulher, meu filho, minha filha, os três se lembram com um carinho tremendo desses dias que a gente passou por lá. E todo mundo puxando meu saco, né? E você foi introduzido na mesma classe do Gary Payton, se eu não me engano, né? E o interessante é que antes de mim ele levou um iPad. Um iPad para onde estavam escritas as coisas dele. Aí quando eu comecei, eu peguei minha folhinha e falei, I don't have an iPad. Sim. E olha, Oscar, eu nunca tive a oportunidade, mas eu vou falar agora. Eu queria te parabenizar por aquele discurso que toda vez que eu vejo me emociona. É verdade. E saiu assim, em outra língua ainda, cara, imagina. Mas a hora do... Se você pensar bem, cara, era a minha experiência de palestrante, né?
Porque na minha palestra, as pessoas riem muito, eu aposto muito no humor, com as minhas histórias e também na emoção. Então, muita gente chora na minha palestra. Então, foi assim. Todo mundo rindo, de repente vem uma pancada e eles acabam se emocionando mesmo. Não, mas olha, aquela cena que você tira o papel, você ajeita... I don't have an iPad. Que isso, aquela hora eu já comecei a rir, eu falei... Então, primeiro a respirada, né? A respirada... Aí fez só o sinalzinho de 1 minuto. One more. Essa eu já sabia que ia fazer, mas o resto saiu no embalo. Também no seu agradecimento, tem um agradecimento muito especial à sua esposa, que te ajudou muito nos treinamentos, né, Oscar? Você treinava bastante e ainda tinha uma ajuda dessa, era ótimo. Ela é a melhor pessoa que eu já vi na vida, porque ela é dedicada. Ela me ajudou muito nessa minha jornada pelo basquete. Então foi um negócio importante. Eu dedico a ela pelo menos metade da minha carreira. Porque ela nunca me deixou faltar vontade, ela sempre estava do meu lado. Todo dia ela ia lá passar bola para mim. Olha, difícil alguém ter uma pessoa dessa. Você chamou ela para ir te passar a bola, você tinha acabado de operar, aí um dia passando a bola, uma semana. Vou casar com essa mulher. E, Oscar, também... Foi isso mesmo, cara. Nossa vida, nós estamos juntos desde os 17 anos. Nós somos uma dupla infernal. Eu diria a dupla perfeita, né? Eu queria perguntar para você o que você percebia na sua época de diferença entre o basquete brasileiro e o basquete italiano. Porque aqui no Brasil você jogou em Corinthians, Palmeiras, depois jogou no Flamengo, campeão mundial pelo Sírio. E lá na Itália não preciso nem falar, né? O que fez de história lá é brincadeira. A Itália, quando eu fui para lá, ainda não existia o basquete de hoje da Espanha. A Itália era o mais forte mesmo, campeonato depois da NBA. E lá era conhecido que a Itália marcava bem, né? Não dava muito espaço para ninguém fazer cesta. E eu fui chegando, fui fazendo, e acabei, graças ao Tanjevic, meu técnico, acabei virando o que eu virei lá. Que ele tinha um movimento que ele gostava muito do pivô Jacques Sikma. Era um cara que fazia uma virada para dentro da cesta, ao contrário do que geralmente as pessoas fazem. E ele me ensinou esse movimento. O dia que eu fiz pela primeira vez no jogo, eu olho para o banco e ele está pulando, assim, dando um soco no ar, gritando: "Bravo, Oscar!" E ele foi que aguentou minhas pontas lá, cara. A gente vê que a sua passagem pela Itália refletiu também num time da NBA. O Houston Sim. Rockets, que hoje é treinado pelo Mike D'Antoni, na temporada passada, dos 82 jogos, em 49 eles arremessaram mais bolas de 3 do que de 2. Eu acho que isso tem muito a ver com você. Tem, provavelmente tem. Ele também, que ele era um excelente arremessador de 3 pontos também, o Mike D'Antoni. Ele jogou no mesmo time o D'Antoni, o McAdoo e o Meneguin. Esse time, tirou 2 campeonatos da gente lá. Nós perdemos 2 vezes na final com eles. Ele mereceu por ele mesmo. E agora um pouquinho, ainda falando sobre jogar basquete, a sua sensação, Oscar, de no Flamengo, você tá lá jogando, faz o bloqueio, o Felipe vai e acerta um arremesso. Essa foi uma sensação de outro planeta. Porque eu queria jogar uma temporada inteira com ele, mas ele já estava nos Estados Unidos jogando basquete lá, no high school. Campeão estadual na Flórida, né? Ele na Farragut da Flórida. Eu vi ele ser campeão estadual, que é o maior título que você pode conseguir no high school, e ser melhor jogador das finais. Né? Isso é um presente que ele me deu. Vi todos os jogos esse ano, que calhou que eu parei de jogar, fui para lá para ver a temporada inteira do meu filho, e vi a temporada inteira. Vi ele ser campeão, né? Ajudei bem eles a ganharem. Era isso que eu ia falar. Pois é, eu fui ameaçado de expulsão meia dúzia de vezes. Viu? O Felipe. E aí eles jogavam mal e ganhavam. Jogavam mal e ganhavam. Porque high school é esporte de criança. É de criança o esporte. E eu chegava no ginásio, né, assim, meio pelos cantos, e eu via os juízes se cutucando e me ameaçaram de expulsão meia dúzia de vezes mesmo. E aí eu falava: tá bom, então, consegui o que eu queria, não vou mais falar nada. Ganhamos o jogo. Ganhamos todos os jogos. Não perdemos um jogo desse que ele me ameaçaram de expulsão.
E foi isso que fez eles ganharem, cara. Entendeu? Porque os juízes, que são os que fazem o resultado, são os juízes. Você pode jogar pra cacete. Se o juiz não quer que você ganhe, você não vai ganhar. E ainda falando de Flamengo, Oscar, olha, eu fiquei muito mal quando eu li a história de que você foi expulso no seu último jogo. Fui expulso. Não podia fazer isso, Oscar. Que é isso? Eu sei que não podia. Mas eu tô vendo meus companheiros sendo expulsos. O cara antes de mim expulsou 2 jogadores do Flamengo. Não, é um absurdo a arbitragem fazer uma coisa dessa. dessa. Palma pra ele, parabéns. Você tá fora também. Meu, eu tive que jogar mais uma temporada inteira por causa desse jogo aí. Entendeu? Não vou parar sendo expulso no último jogo, né? Só faltava essa. Mas a arbitragem tava de brincadeira, né, Oscar? O dono da festa vai expulsar o dono da festa? Que absurdo. Tava a imprensa toda lá, porque aquele seria meu último jogo. Tava toda a imprensa do Brasil. Todos os teus amigos estavam todos lá. E eu fui expulso. Você não sabe que foi difícil começar a outra temporada. Mas foi bom também, porque eu acabei ganhando mais um Campeonato Carioca. Foi bom demais também. Largou um pouco o meu currículo. Pequeno o currículo, né, Oscar? Um currículo modesto, assim. Vai ganhar é sempre bom, meu amigo. Sempre. E, Oscar, também eu queria falar ainda sobre o basquete no Brasil. A gente vê que depois da queda de resultados mesmo, a gente pode chamar assim, da seleção brasileira, aumentou muito no índice de participantes do vôlei. A gente viu muitos jogadores que teriam altura para jogar basquete migrando para o vôlei. E agora parece que esse Mundial, apesar do resultado ruim, parece ter reacendido a chama aqui no Brasil. Você acha que a tendência é que aumente a prática do basquete? Sem dúvida. Dá para você ver no jeito das pessoas torcerem. Eu fui no Mundial, né? Eu vi como os brasileiros que estavam lá torciam para o Brasil. E o Brasil, surpreendeu todo mundo ganhando da Grécia, desse tal de Antetokounmpo aí. Que isso, o Antetokounmpo totalmente anulado pelo Alex. O Alex batia na cintura dele. Ele não viu a bola! E quando ele passava, ele tinha o Caboclo, que fez um grande jogo também. Aqui não, meu amigo. E eu estou otimista porque, acima de tudo, nós temos um presidente da confederação que primeiro foi um excelente jogador de basquete, jogou no time do Montelíbano, que ganhou 5 campeonatos brasileiros. Hoje é podre de rico. Não vejo o Gui metendo a mão na confederação. Esse é o motivo pelo qual eu estou muito otimista com a seleção brasileira. O Gui Peixoto. E a gente vê também que já começa a refletir esse caminho no próprio Iago, que teoricamente é a maior promessa que o Brasil tem agora, o armador do Paulistano aí. Eu acredito que vá para a NBA em breve. Também tem o Didi, que foi draftado pelo New Orleans Pelicans. Então acho que essa garotada vai começar a reacender a chama que você, Marcel, Gerson, Cadum acenderam lá em 87. É isso mesmo. Bem provável que seja isso. Agora espero que seja, né? Porque do mesmo jeito que eu apoio, eu posso criticar também. O que você está achando do trabalho do Petrovic? Porque o Manhano, eu nunca gostei muito dele. Eu já tenho minhas dúvidas do trabalho do Petrovic. Porque só ele achava que ele ia entrar em campo e não ia acontecer nada. Né? Tem essa também. Nós estamos ali precisando da vitória e ele é expulso. Ou seja, ele colaborou bastante com essa derrota, entre aspas, do Brasil. Colaborou bastante. Mas ele também ganhou da Grécia. Ele fez uma preparação boa. Inclusive ele tinha garantido que o Brasil ia parar o Antetokounmpo. Todo mundo chegou a falar que ele estava ficando maluco, que isso era loucura. Parou. Foi lá e parou, não tá nem aí, acabou. E em 87, falando no PAN... Pode ser melhor na NBA, aqui você não vai ser melhor não. Né? É isso aí, esse foi o espírito mesmo. E falando sobre 87, lá tinha um cara que depois também foi o Hall da Fama da NBA, foi campeão por lá. David Robinson ainda era um universitário. David Robinson foi uma das coisas agradáveis daquela competição. David Robinson jogou pra cacete. Também jogou no Santo Antônio, que tinha um treinador assim, o Popovich. O Popovich é um negócio diferente, ele é bem diferente da maioria. Porque ele acredita nos jogadores dos outros países. Antes de começar, ele já escolhe um da Argentina, escolhe um dali, e forma um time ótimo com esses jogadores. Né? Se tiver que escolher um, eu escolho o Popovich.
É, isso que você citou dele selecionar direitinho cada um, a gente vê que, por exemplo, o San Antonio campeão contra Miami tinha Tony Parker, francês, Thiago Splitter, brasileiro, tinha o Boris Diaw, que também é francês, Manu Ginóbili, Bellinelli. Realmente ele valoriza essa globalização e não é à toa que ele está 20 temporadas seguidas disputando os playoffs. Sem dúvida. Para o Santo Antônio não jogar um playoff, precisa cair o mundo lá. É. E, Oscar, aproveitando que eu falei aqui de playoff, a gente tem um quadro que se chama Dividida. Eu te falo dois nomes e você escolhe um para o seu time, para o seu par ou ímpar, uma situação. Vamos lá? Vai. Vou começar com um fácil para você aqui. Tom Brady ou Aaron Rodgers? Tom Brady, lógico. Ah, eu sabia. Essa daí foi... Os dois são fenômenos, né? Mas se tiver que escolher um, eu escolho o Tom Brady. Ah, essa aí eu fui amigo, eu já sei que você é fã dele. Essa aí eu já fui. Essa aí a gente vai com mais calma. Se você pudesse escolher um playoff em jogo único, ou você prefere que mantenha o jogo em 7 jogos? 7 jogos. O time melhor vai ter a vantagem. Tem essa questão. O jogo pode acontecer tanta coisa e você perder o jogo. Pode acontecer muita coisa. Melhor de 7 mesmo. E agora, pra gente fechar aqui essa parte, essa dividida, vou te dar 2 opções no seu par ou ímpar. Quem você escolheria? Larry Bird ou Michael Jordan? Larry Bird, lógico. Sou fã dele a carreira toda. Tudo bem que Michael Jordan encantou o mundo, sobretudo nesse documentário que ele fez agora. Que tem muito 3 momentos incríveis. Não sei se você vai assisti. The Last Dance. Viu? O primeiro título dele, ele se abraçando com um troféu chorando. O dia que ele ganhou um título no Dia dos Pais, ele vai para o vestiário, deita no chão com uma bola, chorando, que ele tinha perdido o pai. E o último título dele, que ele faz miséria naqueles últimos 30 segundos, no ataque e na defesa, faz coisas absurdas e ganha o 6º título dele. São 3 momentos incríveis que você tem à disposição. E são lições para a sua vida, esses 3 momentos. Porque envolve tudo, envolve família, envolve a vontade de vencer, envolve o resumo do negócio, que ele está numa situação que ele é mesmo o melhor do mundo, ele vai lá, se sacrifica na defesa, vai lá, mete a última bola. É um negócio impressionante, serve para qualquer empresa, esses 3 momentos. E, Oscar, agora que você citou também a mentalidade de sempre vencer, a garra, eu vejo muito dessa mentalidade que você citou presente no Oscar jogador. Lógico. Era muito legal de ver o jeito com que você se dedicava em quadra, você se jogava, ganhava, chorava se tivesse perdido, já estava revoltado. Eu acho que falta isso hoje no esporte, falta alguém jogando com coração, com vibração. Vou te resumir com uma frase. Eu fui para 5 Olimpíadas, eu fui para 5 pré-olímpicos. Olha, eu acho que o pré-olímpico, ele já é uma Olimpíada. Não, já é Olimpíada. Ali você está jogando uma Olimpíada. Ainda bem que anular essa Olimpíada aí, que a gente vai ter mais tempo para treinar. É bom treinar, porque tomara que tenhamos um ótimo resultado aí para manter essa crescente da seleção. E, Oscar, eu vou aproveitar aqui, eu pensei em uma dividida rápida aqui. No seu par ou ímpar, você jogaria com o Jordan ou com o Marcel? Agora eu te peguei. Marcel jogaria, lógico. Com o Jordan ia ser muito difícil jogar com ele, mas jogaria com o Marcel. Tá muito mais fácil jogar com o Marcel. E eu acho bem legal essa questão mesmo do Marcel ter abdicado da bola em alguns momentos, porque eu acho que vocês dois tinham um perfil muito parecido de jogo, um estilo muito parecido, e eu achei que foi muito importante para a seleção. É sempre bom a gente ver também times que tem 2, 3 grandes jogadores, eles distribuem bem a função entre si, ou vira uma bagunça e todo mundo fica arremessando. Vocês se organizaram e isso ajudou muito a seleção. Não só em 87. Você lembra daquele time do Flamengo que tinham 3 atacantes maravilhosos e não ganharam nada? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, começa a virar bagunça. Isso aí. Cara, por último, eu queria saber, você, depois do basquete, você começou a jogar futebol, né? Hoje eu tenho um time. Tem um time? Porra, eu bato todas as faltas, todos os pênaltis. Ninguém entra na frente na hora que eu for bater uma falta. Mas é justo, né? Pelo amor de Deus. Pô. Aí um dia, eu tô subindo lá a ladeira lá do clube com um cara
que eu já não queria botar ele no time. Aí ele vem falar para mim, Oscar, tem que ver isso, você não pode jogar o tempo todo, você não venha mais. Fique na tua casa, que é um favor que você está fazendo pra gente. Ah, que é isso? O dono do time tem que bater as faltas, é mais Pois que é, justo. o cara quer me tirar do meu time. Eu que fiz o time. Então, eu fiz o time, eu mando, essa é a regra. É isso aí mesmo. E, Oscar, eu fiquei sabendo também que você gosta de futebol de botão. Gosto, porra, lógico. Antes de jogar qualquer esporte, eu jogava muito futebol de botão. E eu aprendi um segredo. O jogador de botão gosta dos times que eles acham que é perfeito. Eu aprendi a fazer o botão. Jogava com esse time, ganhava de todo mundo, e os caras compravam o meu time caro. Aí eu começava a fazer outro time. E eu jogava... Pô, você joga botão das 3 regras. Vamos ver se você sabe quais são as 3 regras. Ixi, Oscar, eu sou geração Nutella, Oscar, aí você me quebra. Eu jogo com o dadinho, que é a regra que tem no Rio de Janeiro. Você vai levando a bola com o dadinho. Jogo a regra 12 toques, que é a regra da Federação Paulista do Botão. Você tem que dar 12 toques no máximo. E jogo na melhor regra de todas, que é a regra do nosso deck, que é um toque eu, um toque você. Um toque eu, um toque sem mexer nos botões. Você prepara antes do lance começar. E só. Enquanto a bola não sair, o botão fica onde está. Oscar, eu sou geração Essa Nutella. é a regra principal e eu era também bom nessa regra. Sou bom nessa regra. Então, aí o Rato também gosta de jogar botão, né? Aí passou um tempo que a gente jogava botão, quase todo dia de folga a gente jogava botão. E ele perdia sempre para mim. E ele é baiano, né? Jogava nessa regra de um toque eu e um toque você. Então, Oscar, vamos fazer um combinado aqui. Passando a pandemia, eu sou geração Nutella, não entendo nada de futebol de botão. A gente combina um dia pra você me dar um treino aí pra ver se eu aprendo. Combinado. Oscar, mais uma vez, queria agradecer sua presença aqui com a gente. A gente está produzindo esse especial aí sobre o PAN de 87. Acabamos falando um monte de coisa aqui. Quero agradecer muito pelo seu tempo, agradecer a Stephanie por ter nos ajudado a fazer esse encontro ser possível. E queria que você deixasse uma última mensagem aí para quem está assistindo. Eu tenho 2 mensagens. Uma são para os atletas. O atleta tem que treinar muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treinar mais um pouquinho, porque esse pouquinho pode fazer diferença na tua carreira. E nada de falar que vai arremessar 100 pelo Oscar, né? Não. Se falar, você vai treinar muito mais. E o outro são para as pessoas que têm doença, cara. Muitas pessoas mandam e-mail para mim, me ligam, perguntando o que eu faria. Eu digo agora para você. Arruma um jeito de ir para o litoral. Se você não tiver um carro, vai de carona. Pede emprestado um carro. Leve as pessoas que você mais gosta. Se você tiver namorada, leva a namorada. Se você tiver marido, leva o marido. Se você tiver filho, leva o filho. Se você não tiver, leva teu sobrinho. Chega no litoral, senta com a água batendo no teu pé. Faz castelinho de areia. Você não tem ideia do que vai fazer bem para você. Isso. Hoje, tudo aquilo que eu fazia pouco, eu faço muito. Vamos viajar para os Estados Unidos? Vamos viajar para os Estados Unidos. Desmarco todas as palestras que eu tenho e vamos para os Estados Unidos. Tá na hora de torrar, né, Oscar? Vamos torrar o que ganhamos. Mas é isso, sabe por quê? Você não vai levar nada para além, meu. Nada. Entendeu? Caixão não tem caixa eletrônico, né? Nem gaveta, nem cofre. E, Oscar, também queria, ainda tocando sobre esse ponto que você falou sobre as pessoas que estão doentes, eu queria te agradecer por ser um exemplo de superação. Você foi um exemplo de superação dentro de quadra e fora dela mais ainda, por tudo que você passou e sempre de sorriso aberto. É muito legal ver todas as suas entrevistas, eu te acompanho nas redes sociais e uma coisa que você nunca perdeu foi o sorriso. É verdade. Só faltava essa, né? Não, aí não dá. Então, pessoal, é nesse clima de risadas, nesse clima de alegria, nesse sorriso, que a gente encerra o nosso bate-papo com o Oscar por aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Agradecer também, claro, os nossos apoiadores e patrocinadores. Então, a Gabata Life, Eletrônica Fuji, Eletrônica Cimar. Se você está com algum aparelho com problema aí, você leva lá na Cimar. Mas se ele for LG, leva na Fuji. Agradecer também a Suplevita Brasil, mais de 4.000 suplementos para você lá no site deles. E, claro, agradecer a Jimenez Eventos. Olha que estúdio maravilhoso que a gente veio fazer esse bate-papo hoje. Então, muito obrigado também a Jimenez Eventos. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.